estamos reunidos nessa oitava da Páscoa, né? E hoje nós vamos celebrar, rezarmos em louvor a Nossa Senhora, né? A Virgem Maria, com o título de Desatadora dos Nós. Maria, ela foi a escolhida por Deus para gerar o Salvador do mundo. Ela se dispôs totalmente. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Não conheci o caminho, mas acreditou. Presente em Nazaré com alegria de receber nos braços o seu pequeno. Aos pés da cruz, a dor ao receber o corpo inerte do Filho amado. Mas no coração a certeza de que nada acabaria ali. Caminha com os discípulos à espera do Pentecostes. Caminha hoje conosco, ajudando-nos, intercedendo por nós. De coração contrito, vamos nos colocar na presença da Mãe e pedir a ela que nos leve até seu Filho Jesus, cantando. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha
e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por nós, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos por cada intenção que trazemos no fundo do nosso coração, pelas intenções contidas no caderno. Sexto dia de falecimento de Luzia Barbosa, pela saúde de Haroldo Rolim Menezes, de Ademar Molás, de Álvaro Molás, de José Eudes Oliveira da Silva, de Helena Mansucaldo, Sebastião Palma, Senhor José Romão, Senhor João, José Francisco da Silva, Elza Lopes, Elza Bolim, Diácono Ivo, Nívia Moura Diniz. Também pela saúde de Marcelo e de Pedro. Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz, nos deu por mãe a sua mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa Igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração a Nossa Senhora, desatadora dos nós. Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe que jamais deixa de vir em socorro, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino, e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim, e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor, e o quanto estou amarrado por causa desses nós.
Maria, mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida de seus filhos. Confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto ao teu Filho e meu libertador Jesus, recebe hoje em tuas mãos esses nós. Façamos os nossos. Peço-te que o desates para a glória de Deus e por todo sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha. Sois a minha única consolação dada por Deus. A fortaleza das minhas débeis forças. A riqueza das minhas misérias. A liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica. Guarda-me. Guia-me. Protege-me. Ó seguro refúgio. Maria, desatadora dos nós. Rogai por nós. Amém. Jesus, ressuscitado, continua agindo por meio da comunidade, fazendo-se presente nos que vivem a solidariedade e partilham o pão e a vida. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E tudo
Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. 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 Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exultai o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. 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 Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo. O Senhor é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. 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 Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. 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 Aleluia, aleluia, como o Pai amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. Nós todos que sofreram por mim, depois encontraram os nossos corações. Dou graças ao meu Pai que revelou ao pobre ao pequenino seu grande amor. Aleluia, aleluia, como os Pai amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa quarta-feira, na 8ª da Páscoa, nós vemos então a primeira leitura escrita por São Lucas, o mesmo autor do Evangelho do dia, de hoje, deixando claro que os apóstolos aí já começam a fazer o que Jesus fazia: fazer o bem. Curar significa fazer o bem às pessoas, cuidar das pessoas, amar as pessoas. E no Evangelho hoje, um dos mais belos de Lucas, conhecido como os discípulos de Emaús. Primeiro a gente tem que lembrar que Lucas estava escrevendo o seu evangelho, chamado a comunidade lucana, a quase 100% de gregos. E os gregos
Para eles era um absurdo a matéria ressuscitar. Então a comunidade estava em dúvida. Ora, se Jesus ressuscitou, como nós não o vemos? Que história é essa? Porque lembremos da filosofia, amante da sabedoria. É a crença naquilo que a gente toca e naquilo que a gente vê. Jamais se pode acreditar, então, em alguém, uma matéria, no caso de Jesus, que ressuscitou, mas nós não vemos. Eles questionavam o autor sagrado, é óbvio, a comunidade totalmente em dúvida, principalmente uma comunidade grega. Se vai para a comunidade judaica, nós vamos lá ver que os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas os fariseus acreditavam. Agora os gregos, de maneira alguma. Nós vemos que quando Paulo passa pela Grécia, e ele encontra vários deuses lá, e ele encontra um lugar, um altar, para se colocar, está escrito assim, para o Deus desconhecido. Então Paulo se aproveita dessa situação e fala, eu vim justamente falar para vocês desse Deus desconhecido. É Jesus de Nazaré, que passou pela Galiléia, que viveu, que morreu, que ressuscitou, tá? Então lá vai dizer que riram dele. Apenas algumas pessoas acreditaram, mas a maioria riram de Paulo. Então para os gregos era muito difícil, justamente por causa dessa questão da matéria. Então esse é o foco principal, a gente saber que Lucas está escrevendo para uma comunidade de gregos que se converteram, alguns ainda na catequese, que durava mais ou menos, no mínimo 1 ano, né? Então na noite do fogo da Páscoa, que essas pessoas eram batizadas. Então nós vemos aí, começando para quem ele está escrevendo. Certo dia vim passando a noite de carro e encontrei um senhor caído na rua. Um velhinho de mais ou menos 70 e alguma coisa, pelo estilo, bigode branco, cabelo branco. Então eu fiz um retorno, parei o carro, fui lá e falei, o que é que está acontecendo com o senhor? Então eu percebi que ele tinha tomado uns meia mais, né? E justamente num lugar que nem um alvarengo, um lugar muito perigoso, onde ali mataram o pai de um amigo meu, né? E eu fiquei com o coração doendo de deixar aquele senhor, sabia que se algum nóia passasse por ali, malvado, ia fazer maldade com ele. Então pus ele no carro, falei, entra aí, eu vou levar o senhor em casa. E ele me deu o endereço que eu joguei no GPS, me levou lá para o Rua de Ramos. Aí eu falei, agora complicou a situação, não era, ele não morava lá. Depois ele foi falando, tal, foi melhorando, e no fim ele morava aqui nesse sítio Bom Jesus, para baixo da Nestlé, ali, no hospital de clínicas ali, ele morava ali perto. Depois ele me visitava outra vez, tal, oferecer ajuda. Mas isso significa que aquele homem estava sem rumo. Sem rumo. Isso que significa Emaús. Lucas quer deixar claro que Jerusalém é o lugar da vitória. Para os discípulos de Emaús, representando todos os cristãos, todas as comunidades que não veem no crucificado a vitória, porque ele ressuscita, então são pessoas desanimadas. Mesmo estando desanimadas, Jesus caminha com eles. Mas eles não conseguem reconhecer que Jesus está com eles, porque eles estão voltando para Emaús, para o sem sentido, para o sem rumo, para o não saber onde é a casa, como eu estou falando desse senhor que se perdeu, porque tomou umas a mais e caiu e ficou sentado na beira da calçada. Ele não sabia onde era a casa dele. Assim também os discípulos de Emaús, como tantos cristãos, que nas suas crises não conseguem fazer a experiência do ressuscitado, se perdem. Mas o mais interessante ainda é que Jesus, mesmo os cristãos, essas comunidades, ou essa pessoa, isso vale para cada um de nós,
muitas vezes desorientados na fé, mesmo nós não reconhecemos Jesus estar do nosso lado. Jesus caminha conosco. E olha que interessante, né? Eles estão voltando para casa, a falta do sentido, porque o lugar da vitória é em Jerusalém, onde acabou a morte, explodiu a morte, onde ele ressuscitou. Eles estão voltando, encontram Jesus, e Jesus começa então a falar dele próprio. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Moisés e os profetas significa todo o Antigo Testamento, que vai se resumir em Jesus. Isso é muito interessante. Então ele passa por todo o Antigo Testamento falando sobre Moisés e os profetas que falavam sobre ele, sobre Jesus, e explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele próprio, de Jesus. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. O povoado que eles iam é um povoado sem sentido, Emaús. Quem quer caminhar para o sem sentido aqui, levante a mão. Ninguém. Quem quer andar sem rumo? Ninguém. Todo mundo quer um sentido na vida. Então eles estavam para o sem sentido, caminhando para ser um lugar sem fé, sem esperança, sem caridade, as virtudes teologais. E em Jesus, pela palavra, eles percebem que ele já deu o primeiro instrumento que traz sentido para a vida, a palavra de Deus. E aí, Jesus fez de conta que ia mais adiante. É interessante isso, porque quando a gente está no rumo indo sem sentido, mesmo Jesus estando do nosso lado, ele só vai nos ajudar se nós abrirmos realmente a porta do nosso coração e falar: fica conosco, Senhor, fica conosco, nos ajude. Não é? Nos momentos tão tristes da nossa vida, não é assim que nós fazemos? Senhor, nos ajude. Naquele momento que parece que nem Deus existe, é o sem sentido. Aí fica conosco. Ele faz de conta que vai adiante, né? Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. É a noite não é essa noite gostosa de hoje, principalmente para dormir, tomar uma sopa, mas a noite da falta de sentido, a noite da tristeza, a noite da morte, da depressão. Fica conosco, pois já é tarde, ou seja, nós já estamos tão tristes, vamos ficar mais tristes ainda. E Jesus entrou para ficar com eles. Quando nós convidamos, ele entra na nossa vida, no nosso coração, nas nossas palavras e nas nossas ações. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão e abençoou e partiu-o e lhes distribuía. Ele se torna o dono da casa, o anfitrião. Ele que parte o pão. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Agora é insignificante a presença física de Jesus. Ele deu os dois instrumentos necessários para que nós creiamos que Ele está no nosso meio. A sua palavra, que nesse momento nós temos a graça de degustar, e a Eucaristia, que daqui a pouco é a palavra, essa palavra viva, que vai se tornar palpável no pão e no vinho, se transformando no corpo e no sangue de Cristo. Não faz de conta ou quer dizer um sinal. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.
Então nós temos os dois instrumentos. É insignificante a presença palpável, física, humana de Jesus agora. Dois instrumentos necessários que Jesus deixa para nós no desânimo da nossa vida. A sua palavra viva, que é o Evangelho, que se resume em todo o Antigo Testamento e o Novo, a sua palavra e a Eucaristia. Então, por isso que ele desaparece da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles voltaram para Jerusalém, onde encontraram, ou seja, voltaram para o lugar da vitória, para o lugar onde ele explodiu a morte. Eles voltaram para o lugar do sentido, da vitória, da vida sobre a morte, onde encontraram os 12 reunidos com os outros e confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. É na partilha, na caridade, no amor, no perdão que nós encontramos Jesus. Esse texto é bastante simbólico, teológico e muito forte, porque ele está aqui no nosso meio, presente, mais do que nunca, no nosso coração. Ele ressuscitou. E nós possamos também crer e voltar nos momentos de crise para o lugar do sentido, que é a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio